Imagine um jovem ou uma jovem cheio de sonhos, que desde cedo ouviu que tinha um chamado, que havia algo especial sobre sua vida. Todos olhavam para essa pessoa e viam nela um brilho diferente, como se o próprio céu tivesse marcado a sua história. Mas, em determinado momento, algo acontece. Algo sutil, quase imperceptível. Ele começa a trocar pequenas escolhas, uma por uma. Primeiro troca a oração por distrações, depois substitui a Bíblia por conversas vazias. E quando menos percebe, já não tem mais tempo para Deus. E é aqui que eu preciso te dizer: quando um escolhido troca Deus por outras coisas, o preço é muito mais alto do que imagina. E antes de continuar, deixa eu te pedir algo do fundo do meu coração. Aqui não é aquele canal que pede like por pedir. Aqui a gente caminha junto, como família espiritual. Então, se essa mensagem já te tocou de alguma forma nesses primeiros segundos, deixa o seu like agora, se inscreve e ativa o sininho. Isso não é só para o canal crescer, é para que a palavra continue chegando até você e até outras vidas que precisam dessa mesma verdade. Agora, vamos juntos mergulhar no que realmente significa trocar Deus por aquilo que não sustenta e entender por que a conta sempre chega. E chega cara. Pense comigo, o mundo sempre vai oferecer alternativas. Pode ser o prazer passageiro, pode ser a busca por status, pode ser um relacionamento que Deus nunca aprovou. E sabe qual é o problema? É que muitas vezes essas coisas parecem inofensivas no começo. O inimigo nunca aparece com uma placa dizendo: "Isso aqui vai destruir sua vida." Ele vem com algo que agrada aos olhos, que parece bom, que traz alívio imediato. Só que por trás desse brilho falso, existe um vazio profundo, e é nele que muitos caem. Na Bíblia, a gente encontra exemplos poderosos de pessoas que escolheram trocar Deus por aquilo que parecia vantajoso. Pense em Esaú. Ele tinha o direito de primogenitura, uma herança espiritual imensa, mas abriu mão disso tudo por um prato de lentilhas. Era fome? Era. Era algo urgente? Sim. Mas será que valia trocar algo eterno por algo momentâneo? Ele fez essa escolha, e a dor dessa troca ecoa até hoje como um alerta para nós. Aqui eu quero que você pense na sua própria vida. Quantas vezes você já não abriu mão de um momento com Deus porque estava cansado demais, ou porque a série era mais interessante, ou porque a conversa no celular parecia urgente? É sobre essas pequenas escolhas que eu estou falando. O perigo nunca começa grande. Começa no detalhe, na distração que vai roubando sua atenção pouco a pouco. E quando a gente vai cedendo, o coração começa a se acostumar. A presença de Deus, que antes era a prioridade, vira opção. O altar, que era sagrado, vira apenas um lugar esquecido. É nesse momento que o escolhido, sem perceber, já está fazendo a troca. Já não é mais a voz de Deus que guia suas decisões, mas sim a voz do desejo, da pressa, da necessidade de ser aceito ou admirado. Mas aqui vem a parte mais dura. Toda troca gera consequência. Não é castigo, é consequência. É como uma árvore que deixa de receber água. Não importa se ontem ela estava verde e cheia de frutos, se hoje ela não for regada, amanhã ela vai secar. Assim é o coração que se afasta de Deus. No início nada parece mudar. A vida continua, os amigos estão por perto, a diversão parece compensar. Mas, pouco a pouco, a alma vai se tornando árida. A paz vai sumindo, a mente começa a ser atormentada. E quando a tempestade chega, porque sempre chega, essa pessoa percebe que não tem mais onde se segurar. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu ainda oro de vez em quando, ainda vou à igreja, ainda sinto algo de Deus. Eu não estou falando de perfeição, estou falando de prioridade. Porque quando Deus deixa de ser o centro e passa a ser apenas uma parte da agenda, já existe troca acontecendo. O que antes era altar virou decoração. O que antes era devoção virou costume. Deixa eu te dizer algo. Deus não divide lugar com ninguém. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada.
Não existe meio termo para um escolhido. E é por isso que o preço de trocar Deus sempre é alto. Mas calma, eu não vou revelar ainda o que esse preço significa de verdade. Porque antes de te mostrar o final, eu quero te conduzir por um caminho que vai abrir os seus olhos. Pensa em Sansão. Ele foi escolhido desde o ventre. Um homem marcado pela força de Deus que tinha tudo para cumprir um propósito extraordinário. Mas, ao longo do caminho, começou a trocar. Primeiro por pequenos prazeres, depois por pessoas que não estavam alinhadas com o plano divino. E o resultado você conhece. Perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a liberdade. Tudo porque, em algum momento, decidiu que suas escolhas pessoais valiam mais do que a aliança com Deus. Perceba a gravidade. Quando um escolhido troca, não perde apenas bênçãos. Perde destino, perde essência, perde a identidade que o próprio céu escreveu. E aqui eu quero que você se pergunte, será que, de alguma forma, eu também não estou caindo em pequenas trocas? Será que no meio da correria da vida eu não tenho dado espaço para que outras coisas roubem o lugar de Deus dentro de mim? Agora que já refletimos sobre como começam as pequenas trocas, chegou o momento de ir mais fundo. Porque se no início tudo parece inofensivo, com o tempo a realidade vem à tona. E é aí que o preço se revela. E esse preço não é algo distante. Não é apenas uma história de personagens bíblicos. É algo que pode estar acontecendo hoje, na sua vida, na vida de alguém da sua família, ou até dentro da sua própria casa. O escolhido que troca Deus não perde de uma vez. Ele perde aos poucos. Primeiro é a sensibilidade espiritual. Aquela voz suave que antes guiava, agora fica distante. As orações parecem bater no teto e não voltar. O coração que antes ardia de amor vai ficando frio. É como se a pessoa estivesse viva por fora, mas morta por dentro. Esse é o primeiro sinal do preço. Mas não para por aí. O segundo preço é a perda de identidade. Quem troca Deus começa a se confundir com o mundo. O que antes era inaceitável, agora vira normal. O que antes trazia peso de consciência, agora é motivo de riso. A pessoa vai se acostumando a ser mais um na multidão. O brilho do céu é trocado pelas luzes do palco do mundo. E quanto mais ela se afasta, mais parece difícil voltar. E sabe qual é o terceiro preço? A escravidão. Sim, porque todo prazer fora de Deus se transforma em prisão. Aquilo que começou como diversão se torna vício. Aquilo que parecia liberdade se torna cadeia. O escolhido perde o direito de andar leve, porque agora carrega correntes invisíveis. É a mente perturbada, é a alma sem descanso, é o corpo sempre em busca de mais, mas nunca satisfeito. E talvez você esteja se perguntando, mas por que o preço é tão alto assim? A resposta é simples, porque quem foi chamado para caminhar com Deus não foi feito para viver de qualquer maneira. O escolhido carrega em si a marca da eternidade, e quando decide se afastar, o vazio se torna insuportável. Olhe para a história do filho pródigo. Ele tinha casa, comida, amor, identidade. Mas um dia decidiu trocar tudo isso por aventuras passageiras. No começo foi festa, amigos, diversão, mas depois veio a solidão, a fome, a humilhação. O preço da troca foi acordar no meio de um chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos. É isso que acontece quando um escolhido troca Deus. Cedo ou tarde, a realidade cobra, e cobra caro. E aqui está a revelação que o título prometeu. O preço de trocar Deus é perder a própria vida em abundância. É viver vazio, mesmo rodeado de pessoas. É chorar em silêncio, mesmo quando todo mundo pensa que você está feliz. É carregar um peso que nunca se alivia. Porque só quem carrega com você é Cristo. Sem Ele, tudo se torna mais pesado, mais escuro, mais doloroso. Mas escuta, essa não é uma mensagem para te condenar.
É uma mensagem para te acordar, porque mesmo quando o preço já foi pago, existe um caminho de volta. O filho pródigo levantou-se e voltou para casa. Sansão, no último momento da vida, clamou novamente ao Senhor e teve sua força restaurada. E você, mesmo que tenha trocado Deus por qualquer coisa, pode hoje decidir voltar e colocar tudo no lugar certo. E talvez seja essa a razão pela qual você chegou até aqui neste vídeo. Não é por acaso, não é sorte, é o próprio Espírito Santo dizendo: eu ainda te quero de volta. Ainda há tempo, ainda existe graça. Agora, eu preciso te falar algo importante. Se esse vídeo está mexendo com você, não guarda isso só para você. Se inscreva aqui no canal, mas não como um clique automático. Se inscreva como quem toma uma decisão de caminhar junto nessa jornada de fé. Ative o sininho não apenas para ser notificado, mas para se lembrar de que cada mensagem que chegar até você é um lembrete do céu, uma chamada de Deus para o seu coração. E deixe o seu like não apenas porque ajuda o vídeo, mas porque é uma forma de dizer: eu recebo essa palavra e quero que ela chegue a outros. Agora, volta comigo à reflexão. Trocar Deus nunca compensa. O preço é sempre maior do que imaginamos. A vida se torna um deserto sem água. A alma se torna uma casa sem luz. E o coração se torna uma terra seca sem frutos. Mas quando decidimos voltar, o Senhor nos recebe, não com acusações, mas com braços abertos, com festa, com perdão. Ele não joga na nossa cara o preço que pagamos. Ele nos mostra o preço que Cristo pagou por nós na cruz para que tivéssemos vida novamente. E esse é o convite que eu quero deixar para você hoje. Escolha Deus. Escolha de novo. Escolha agora. Escolha todos os dias. Não troque a eternidade pelo momento. Não troque o altar pelo palco. Não troque a presença pela aparência, porque tudo o que o mundo oferece vai passar, mas o que Deus te dá é para sempre. Então eu pergunto, você está disposto a voltar? Está disposto a colocar Deus novamente no centro da sua vida? Se sim, escreva aí nos comentários: eu escolho Deus. Eu quero orar por você, quero caminhar com você, quero ver a sua vida sendo transformada pela graça que não falha.